lá, se você está muito aí no fundo, já vai colando aqui para frente. Tem uma linha amarela, vocês podem chegar até a linha amarela, ficar bem pertinho dela, aqui do lado também. Aí ótimo, já fizeram a demarcação. Eu quero que depois você vai sentar, tá bom? Então você pode ficar bem pertinho da pessoa, mas no final vai ter que dar um passinho para trás. Mas onde você está, fecha os seus olhos, continua focado naquilo que o Senhor está fazendo. Você tem visto Ele fazer tantas coisas. Você já teve um momento de adoração profundo. Você viu pessoas serem curadas. Você teve um momento de intercessão, de clamor. Começa a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez nessa noite. Abre a sua boca, começa a falar realmente isso. Muito obrigada, Senhor, porque eu tenho visto o Senhor fazer grandes coisas. Agora repete aqui comigo: Senhor Deus, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a porção do Senhor que tem nesse dia. Que eu possa estar sensível à Tua voz e que eu possa ter o temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora dá um espacinho aí, já vai sentando. Vocês vão sentar, mas daqui a pouco vai levantar. Mas vai achando aí um lugar. Pode continuar aí na frente, homens. Gostei desse layout diferente. Vocês estão se sentindo mais próximos, mais conectados. Mas eu quero que, mesmo vocês estando bem pertinho da pessoa do seu lado, você foque no que o Senhor tem para você. É algo muito específico que eu quero falar com vocês hoje. Então, não vai ser algo demorado, porque a gente está realmente nesses power shots bem de bloquinhos. Mas é algo muito específico, eu não quero que você perca aquilo que o Senhor tem para você. Então, já fala para o seu amigo: deixa eu me concentrar. Isso aí, sem papinho, gente. Mas vai lá, eu quero que vocês abrem aí sua Bíblia em Mateus 14. Quem aqui já estava no meio de uma decisão, no meio de uma situação assim, tô aqui na frente, tô aqui para dar esse passo e ficou paralisado? Quem já ficou assim com medo de uma situação que ia ter que tomar? Tudo bem, gente, não precisa ter vergonha. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso. E a gente vai ver aqui uma história em Mateus 14, 22, de uma pessoa que também viveu exatamente o que você viveu. Não é muito diferente do que eu e você. Ele também teve um momento que ele ficou paralisado e ele precisou tomar uma decisão. Mas ele não estava na faculdade, não estava no trabalho, mas ele estava literalmente em uma tempestade. Então, eu vou ler aqui, pega a sua Bíblia, se você não achou, já compartilha aí com a pessoa do lado, tá bom? Leia Mateus 14, 22, a gente vai ler até o 33, tá bom? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco e fossem de adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente
tu és o Filho de Deus. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. Você pode continuar com a sua Bíblia aberta, se você quiser fazer alguma anotação. É mais que importante, é aquilo que o Senhor estiver falando com vocês. Mas aqui a gente está vendo uma história que Pedro era um pescador. Antes dele ir acompanhar Jesus, ele era um pescador. Então para Pedro, uma tempestade tá de boa. Ele estava num lugar confortável para ele. Ele sabia ir para uma tempestade e pegar vários peixes. Só que aqui ele estava no meio de uma tempestade, sem aquele que para ele era tipo assim: meu, esse é o meu Salvador, ele está aqui no barco comigo. Mas Jesus não estava no barco, mas mesmo assim para ele era um lugar confortável, não era? Pedro estava no barco, estava com os amigos dele. Se acontecesse alguma coisa, tamo junto, tá? Você e o seu amigo. E Pedro estava nessa situação confortável para ele. Mas a gente vê que o barco para ele era um lugar de segurança, era um lugar confortável. E Pedro não foi empurrado para fora do barco. Pedro não empurrou ele e falou assim: sai do barco. Não. Pedro decidiu, ele tomou uma decisão: Jesus, me chama para fora do barco. Me chama, me faz andar sobre as águas. Ele não foi empurrado por Jesus. Ele tomou essa decisão. E muitas vezes a gente está aqui, a gente está vivendo a nossa vida, a gente está na faculdade, está em um lugar confortável para a gente, e o Senhor está chamando a gente para sair dessa zona de conforto. E você continua falando: não, Senhor, aqui tá bom, não preciso sair desse meu lugar. Você está no meio da sua faculdade, numa roda cheia de fofoca. E não, Deus, aqui para mim tá confortável. Você está lá, tipo, na sua faculdade, que você foi, seus pais falaram: faz isso daqui. Você foi lá, fez essa faculdade, mas o Senhor está te direcionando para ir para esse curso. E você está falando: Senhor, o que eu faço agora? Mas você está num lugar confortável. E muitos aqui o Senhor está te convidando: sai da sua zona de conforto. E está tudo bem. Você vai ter que tomar essa decisão hoje de sair da sua zona de conforto. E está tudo bem. Existe esse tempo propício para você sair desse lugar. Pedro também passou por essa mesma situação. Teve que sair desse barco, tomar uma decisão. Ele não foi empurrado. Eu não estou aqui vindo falar para te forçar a sair desse barco. Eu estou falando que Jesus está te chamando para fora desse barco. É uma escolha sua. Vai ser uma escolha sua continuar no lugar que você está. Mas o Senhor está chamando muitos aqui a sair do barco. E tudo bem, não vou pedir para você levantar a sua mão, mas escuta a voz do Senhor. O Senhor pode estar sussurrando no seu ouvido, te fazendo esse convite: sai para fora do barco, sai dessa rodinha de conversa, sai de um relacionamento que está te prendendo, que não está te impulsionando para viver o reino de Deus. Escuta a voz do Senhor. Não estou pedindo para você escutar a minha voz, não. Estou pedindo para você escutar a voz do Senhor. Então a gente vê aqui Pedro tomando essa decisão e ele saindo do barco. Isso é fé. Porque ele estava no meio de uma tempestade, no meio de um caos, mas ele confiava em quem era o Senhor dele. Ele confiava em quem era o Jesus que chamou ele para ser pescador de homens. E você precisa hoje relembrar o caráter do seu Deus. Ele já fez tantas coisas na sua vida. Você acabou de ver ele curar pessoas. E pode ser que você não foi a pessoa curada, mas eu tenho certeza que muitos aqui já viram o Senhor se mover na sua casa. Se mover, pode ser em provisão financeira, pode ser depositando o amor dele em você. Mas o Senhor já moveu e você precisa confiar nesse caráter. Você precisa olhar agora para esse caráter do Senhor e falar: esse é o meu Deus. Esse em quem eu coloco os meus olhos fixos nele, e é nele que eu confio. E Pedro estava lá, confiante, olhando para Jesus, confiando no Senhor, até que de repente ele começa a andar. E o que ele faz? Ele olha para a tempestade, ele olha para o vento, uma coisa distrai ele. E muitas vezes a gente está caminhando com o Senhor, você está vivendo, estou em intimidade com o Senhor, e alguma coisa vai lá e te decepciona. Vou dar um exemplo claro disso. Quem aqui está na faculdade? Levanta aí sua mão. Eu não sei você, mas sabe aquela situação que você está na faculdade, você está: estou apaixonado por Jesus, vou lá pregar para a pessoa. Quando eu vou pregar para a
a pessoa fala, nossa, isso é tão besta, e te decepciona. E aí você começa a falar, putz, acho que eu não consigo mais isso. Acho que não faz sentido, melhor não. Ele não precisa escutar. Não, já alguém vai falar para ele. Alguém vai falar de Jesus. Ou às vezes você está no seu trabalho. Quem aqui trabalha? Todo mundo aqui? Empregados, isso aí. Você está no seu trabalho, num lugar confortável, onde você está escutando várias murmurações. Você está vendo a galera murmurar, falar do seu chefe nas costas, e você não se posiciona. Existe um lugar de que você está no barco, você saiu, você começou a andar para fora do barco, mas você desfocou os seus olhos do Senhor. Mas hoje existe o convite do Senhor. Redireciona seus olhos. Volta os seus olhos. Volta os seus olhos no Senhor, que você confia no caráter dele. Você confia no caráter do Senhor, não confia? E existe fé hoje para que a gente possa entrar em novos níveis com o Senhor. E realmente andar sobre as águas, dar um passo de fé. Hoje a gente vai fazer um ato profético de realmente a gente se posicionar nesse lugar. E uma situação muito clara que às vezes a gente está andando sobre as águas e algo vai lá e desfoca os nossos olhos. Acho que algumas pessoas aqui servem aqui na igreja, mas quem nunca viveu uma situação que você está servindo na igreja e aí uma pessoa te decepciona? Um seu líder te decepcionou, e nenhum líder aqui é Jesus, tá? Que vai ser perfeito. E aí ele foi lá te decepcionar e você falou, ai, não quero mais servir. Melhor não, aqui as pessoas vão me decepcionar, vão me chatear. E você começa a perder o propósito que o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para um propósito muito maior que você. E pessoas vão te decepcionar, mas o momento que você precisa entrar é: eu não vou focar na tempestade, eu vou redirecionar meus olhos para Jesus. Eu vou ficar com os meus olhos focados no autor e consumador da minha fé. Amém? E hoje existe esse convite para você realmente sair do barco, para você viver esse novo tempo que o Senhor tem para você andar sobre as águas confiando em quem é o seu Deus. E as situações da vida, elas são reais. A sua dor é real, as decepções, elas são reais, as suas dúvidas, o seu medo, mas o ponto é aonde você tem colocado elas. Vai falar lá na Bíblia que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Mas onde você tem lançado o seu medo? Onde você tem lançado suas preocupações? Você tem lançado aos pés de Jesus? Você tem confiado no Senhor? Existe um tempo para a gente entrar em um novo nível de confiança no Senhor. Ele é aquele que sabe de todas as coisas e nós podemos confiar nele. Ele nunca falhou. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: a gente vai sair do barco. E a gente está junto nessa. Fala para outra pessoa. Isso aí, muito bom, vamos todo mundo. Então a gente vê Pedro e ele desvia o olhar dele. E aí ele fala: Senhor, salva-me. Jesus não esperou Pedro ir nadando de cachorrinho até ele. Senhor, Jesus ele foi direto. Ele foi lá e imediatamente, a Bíblia vai falar, imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus não mede esforços por você. Jesus nunca mediu esforços para te salvar. Nunca foi daqui a pouco eu salvo ele. Deixa que daqui a pouco ele vai aceitar Jesus. Você pode ter pensado isso da pessoa da sua faculdade, que não, daqui a pouco eu falo de Jesus para ele. Mas Jesus está te convidando hoje. Ele está falando hoje que ele vai estender a mão para você. Ele não mediu esforços por você. Da mesma forma que ele foi, imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro. Ele está falando hoje para você: eu estou aqui disponível. Eu vou estender a minha mão para você. Você pode estar olhando para o vento, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para você, eu estou aqui para te segurar. E a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa confiar em quem o Senhor é. E Pedro não falou palavras bonitas. Pedro não pensou: o que é a melhor coisa para eu falar para Jesus, para ele vir aqui?
O que eu preciso formar? Qual que é a oração mais bonita que eu preciso fazer? Não, Pedro falou: Senhor, salva-me. Existia algo que Pedro, o anseio dele de: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Então ele olhou para Jesus e falou: Senhor, salva-me. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão cansadas. Que estão cansadas da forma que têm andado. Que estão cansadas e realmente chateadas. Chateadas com algumas situações que têm vivido e não estão indo para o Senhor e falando: Senhor, me ajuda. Tem buscado outras circunstâncias, tem deixado o medo, a chateação tomar conta de você. Mas eu sinto que existe uma abertura hoje nessa noite para que você possa virar para o Senhor e falar: Senhor, salva-me. É só o Senhor que pode fazer isso. Meu melhor amigo não vai me ajudar nisso. Meu professor não vai ser a pessoa que vai conseguir me ajudar nisso. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me curar. O Senhor está acima de todos. O Senhor está acima de todas as coisas. É em você que eu confio. Ele se entregou totalmente por você. E às vezes a gente está medindo esforços para entregar tudo ao Senhor. E hoje você tem a oportunidade de entregar tudo para o Senhor. Pedro, ele tinha uma escolha: ficar no barco ou responder à voz de Deus. E você também tem uma escolha. Você tem uma escolha de ou permanecer do jeito que você está, da forma que você tem levado a sua vida, ou mudar, ou tomar uma decisão, ou falar: Senhor, eu quero sair desse barco. Eu quero sair desse barco com os olhos fixos em Ti. Porque a tempestade vai continuar acontecendo. Mas eu sei quem está lá. Eu sei quem é o Deus que está lá. Em quem eu fixo os meus olhos. Em quem eu confio. Em quem está cuidando de mim. E existe essa escolha para você. Eu sinto que tem pessoas aqui que caminharam com o Senhor, que estão caminhando com o Senhor, que estão achando que está naquela vida de: putz, tô vivendo a melhor fase com o Senhor. Mas eu sinto que tem alguns medos que está te travando, que você está olhando para a tempestade mais do que o Senhor. E que existe um passo que você precisa dar, de confiança no Senhor. E eu queria que, eu sei que vocês estão confortáveis aí, mas eu quero que você feche sua Bíblia, fique em pé, rapidinho. Existem pessoas aqui que precisam voltar ao primeiro amor. Precisam voltar àquilo que o Senhor... redirecionar os seus olhos para o Senhor. E eu sinto que pessoas aqui que nunca falaram, nunca confessaram o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. E que hoje existe uma oportunidade. Existe uma oportunidade de você sair desse barco e falar: eu confio nesse Senhor. Eu confio no meu Senhor, que entregou a vida por mim. Existe uma oportunidade hoje para você se reconciliar com o Senhor. Eu sei que você caminhou de uma forma, mas até aqui, hoje é o dia que pode mudar toda a tua história. E eu não estou falando algo da boca para fora. Jesus, Ele muda tudo. Jesus, Ele muda tudo. Ele move as coisas do lugar, Ele coloca tudo no lugar certo. E existe um convite hoje para você. Eu sinto que existem pessoas que precisam reafirmar esse relacionamento com o Senhor. Se reconciliar com o Senhor. E aqui não é um lugar de timidez, não é para você ficar tímido ou com medo do que alguém vai falar. Mas eu quero que todo mundo feche os olhos. E eu quero que se você, todo mundo, literalmente todo mundo, ninguém precisa ficar de olho aberto. Se você é essa pessoa que sente no seu coração: Senhor, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Você pode levantar a sua mão. Ninguém está te olhando. Ninguém está te olhando. Eu estou te vendo. O Senhor está te vendo. Ninguém está te olhando, mas continua com essa sua mão levantada. Por favor. O Senhor está te vendo. E o Senhor está falando: filho meu, eu te amo.
Eu sinto o Senhor reafirmando o amor dele sobre você. E hoje, nós juntos, eu sinto também outra coisa. Calma aí. Se você nunca falou, nunca orou essa oração de confissão de que Jesus é seu único Senhor e Salvador, e você entende, hoje eu preciso tomar essa decisão, hoje eu preciso fazer essa oração, eu vou te pedir, levanta a sua mão também. Ninguém tá te vendo. Se você tá de olho aberto, fecha aí, por favor. Se você ia sentiu de fazer reconciliação, também pode continuar com sua mão levantada. Vai ter alguém aí ao redor de você, não fica assustado, mas eu sinto que hoje nós precisamos orar por você, por essa sua decisão, e todos juntos como igreja a gente vai orar pelo novo nascimento dessas pessoas, por essa reconciliação. João 3,16 vai falar que o Senhor ama o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que Ele deu seu único filho por amor a você, por amor a mim. E antes da gente, a gente vai fazer essa oração todos juntos. E depois eu vou querer que você preste muita atenção, porque eu tenho algo ainda mais para falar. Mas todos juntos vocês vão repetir comigo com força, porque quem já tomou essa decisão sabe como isso mudou a sua vida, sabe como Jesus mudou toda a sua caminhada. Antes você estava caminhando para perdição, você estava caminhando para morte, mas agora você tem vida e vida em abundância. Então nós vamos todos orar juntos isso, tá bom? Então você vai repetir comigo: Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti. Esta noite eu me arrependo dos meus pecados, das minhas tentativas de ganhar a minha própria decisão e de toda a minha mordidão espiritual. Eu creio no Teu sacrifício. Eu creio no que o Senhor fez naquela cruz por mim. E eu creio na Tua ressurreição. Senhor Deus, recebe a mim agora como Teu filho. Derrama o Teu Espírito sobre mim e me ensina a caminhar na Tua verdade. Me guia na Tua palavra. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Existem pessoas que entenderam que precisavam voltar ao caminho do Senhor. Gente, eu quero falar uma coisa pra você. Isso não é qualquer decisão. Você tá vendo pessoas retomarem um caminho com o Senhor. Você tem uma caminhada com o Senhor e você tá assim: ai, tá bom, parabéns pra ele. Não, é seu irmão, ele vai pro céu com você. Vamos, gente. Glória a Deus. E uma coisa que eu sinto ainda, que eu quero convidar vocês: feche os seus olhos mais uma vez. Eu sinto que existem pessoas que você está na sua caminhada com o Senhor, mas que você precisa sair do barco. Você precisa sair do barco. A gente não tem lugar aqui na frente, mas eu quero que você mesmo, você ore e pergunte: Senhor, eu tô nessa situação. Se você tá entendendo, existe uma decisão que você pode tomar hoje: sair desse barco. E eu queria te convidar, se você entende que você precisa sair desse barco, só dá um passo. Só faz esse ato de: Senhor, eu tô saindo. Eu tô saindo desse lugar. Eu tô saindo dessa roda. Eu tô saindo desse lugar que tá me deixando em mornidão. Mas dá um passo. Dá um passo para fora disso.
não fica no mesmo lugar. Se você precisa vir um pouquinho mais para frente para ter esse ato profético com o Senhor, venha um pouco mais para frente, mas não perca o que o Senhor quer fazer na sua vida. Não perca que o Senhor quer te tirar desse lugar, quer te tirar dessa zona de conforto, quer te tirar desse lugar que você acha que é o mesmo. O Senhor quer te tirar nessa noite. Ninguém está te vendo, mas dá um passo. Eu vejo pessoas dando um passo nessa noite. Dá um passo para fora. Toma uma decisão. Você pode pensar, meu Deus, ninguém está vendo eu tomar essa decisão, mas o Senhor está vendo. O Senhor já viu pessoas aqui darem um passo. Entrega tudo ao Senhor. Fala para Ele, Senhor, Tu és o único que eu posso gritar. Salva-me, que o Senhor me salva. O Senhor é aquele que está de braços abertos para te encontrar.